Glória a Deus, nós estamos aqui de volta no canal Rascunho da EBD para, nesta oportunidade, comentar a lição de número 11, lição da classe dos adultos. Estamos depois de um compêndio de informação interessante sobre escatologia. É claro que o assunto é muito vasto, tem bastante coisa a ser estudada, né? Nessa lição mesmo nós vamos ter uma implicação. Como ter uma implicação? É porque fala dos mortos, né? Da inconsciência da alma, da imortalidade, ou melhor, da alma. E tem os imortalistas e aquelas pessoas que não acreditam que a alma morre, né? E assim sucessivamente. Então tem algumas implicações na classe, espero que o professor venha exaurir o melhor aí, mas nós vamos procurar dar o melhor de nós, tá certo? Hoje, dia 12, é dia da Bíblia. Parabéns a todos que manuseiam a Bíblia, que aqui é bibliófilo, que gosta não só de Bíblia, mas também de livros. E comemoramos ao dia da Bíblia, a Palavra de Deus. Glória a Jesus. Depois, possivelmente, estarei fazendo um vídeo extra para fazer uma homenagem ao dia da Bíblia, tá certo? Muito bem. Nós vamos estar estudando o que é o juízo final. Quem estará no juízo final? E o novo céus e nova terra, como lidar com isso? O fundamento da condenação dos ímpios, onde é que está isso? Os objetivos da lição é mostrar que, segundo as Escrituras, haverá um julgamento final, explicar que haverá novos céus e nova terra e mostrar que a alma é imortal e que a vida não cessa. Aqui está um dos problemas da teologia já há muitos anos debatida, muitos séculos, vamos dizer assim, ok? Mas nós vamos trabalhar aí com o juízo final a priori. Muito bem. O texto bíblico em classe está inserido no capítulo 11, verso de número 20 a 15, capítulo 20, aliás, versículo 11 a 15, capítulo 20 de Apocalipse. Esse mesmo capítulo 20, eu trabalhei um pouco ele na questão do milênio, na lição passada, na lição de números 10, mas também fiz uma exegese um pouco mais apurada, dentro do contexto do capítulo 20, do versículo 11 até o versículo de número 15. O texto sai dizendo assim: e vi grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13, e deu o mar os mortos, e nela havia mortos e enfermos, dentre os mortos que nele havia, foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15, para fechar o capítulo 20 aqui. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Dando sequência à leitura bíblica em classe, o próximo texto é capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1 até o versículo 3, que nos diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, a cidade santa, ou a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e ele será o seu Deus. Muito bem, então o tema da nossa lição hoje é o juízo final, lição da classe dos jovens, onde estamos estudando Jesus Cristo voltará, e nós, depois de toda
da grande tribulação, depois das lutas, dificuldades, nós vamos encontrar aqui a questão do juízo final, o julgamento futuro. Nós vamos ver a igreja que vai na primeira ressurreição, os salvos, o tribunal de Cristo que será nos ares, que é o período ali da tribulação e etc. O julgamento dos gentios vivos e os santos da tribulação do Antigo Testamento, que é o reino milênio, e o julgamento de Satanás e os ímpios, que é o estado, o julgamento de Satanás e os ímpios, os céus e a terra, que é o estado eterno, que é a ressurreição dos ímpios, ok? Isso é um gráfico tirado da Enciclopédia Popular de Profecia, né, da CPAD, lançado pela CPAD, está contido na página 293 do referido livro. Muito bem. Então vamos lá. O juízo final, lição de número 11, né? Quando vamos fazer a exegese, daqui a pouco eu vou fazer um esboço logo da lição, propriamente dita, para podermos entrar dentro do contexto exegético da interpretação e o significado geral do texto, de Apocalipse 21, Apocalipse 20 e também Apocalipse 21. Vamos lá. O que é o juízo final? Certo? A nossa pergunta primeira aí. O que é o juízo final? O juízo final é um evento que Deus julgará. Deus julgará os homens e os seres espirituais. O juízo final marca a transição entre a consumação da presente era e o início do estado eterno, sendo amplamente referenciado na Bíblia, em particular os detalhes do Apocalipse, e sobretudo na passagem onde está escrito o grande trono branco. Este estudo, este conhecimento, essa lição, nós vamos ver um pouco sobre o juízo final segundo a Bíblia. Então, se considerarmos alguns pontos fundamentais com este evento, todos os cristãos verdadeiros devem conhecer esse assunto. Então, o juízo final e as diferentes correntes escatológicas. Nós estudamos na lição passada sobre o milenismo, pré-milenismo histórico, enfim, estudamos isso aí. Então, sabemos que a escatologia não é um tema fácil, isso a gente temos em mente. Desde a primeira aula que já trouxemos isso aqui. Então, há muita discussão entre os cristãos nessa área, né, das diferentes opiniões acerca do assunto que surgirão. Aí surgiram diferentes questões quanto ao juízo final. Cada um interpreta de uma maneira diferente, de acordo com o entendimento que possui acerca dos eventos finais, escrito na Palavra de Deus, escrito na Bíblia. De maneira geral, todas concordam que as pessoas serão julgadas. Pronto, isso é um ponto comum, né? Embora não discorde do momento em que acontecerá isso. Então, basicamente, conforme já dissemos na lição passada, as nuances, as problemáticas, as discordâncias estão dentro do período, não é, que ocorrerão. Para o amilenismo e pós-milenismo, que defende que haverá um julgamento, sim, em geral, para todas as pessoas, isto é, o juízo final, e ocorrerá imediatamente após a segunda vinda de Cristo. Já o pré-milenismo histórico, geralmente seus defensores entendem que haverá dois julgamentos, né? Sendo o primeiro na segunda vinda e o segundo no caso do juízo final, após a revolta de Satanás, que ocorrerá ao fim do reino milenar e literal de Cristo na terra. Já os pós-milenistas, ou pós-milenistas dispensacionalistas, eles têm a posição que é mais ainda complicada, pois mesmo entre os seus defensores há muitas divergências, opiniões totalmente antagônicas uma da outra, mesmo dentro da mesma ramificação. Alguns dispensacionalistas ensinam que a existência até de 7 julgamentos. Na maioria deles entende que haverá 3 julgamentos diferentes, sendo eles: primeiro, o julgamento por ocasião do arrebatamento, que ocorrerá na primeira fase da segunda vinda de Cristo, ou seja, no arrebatamento da igreja,
que eles chamam de arrebatamento secreto, né? Eu tenho dificuldade de entender esse arrebatamento secreto, mas vamos para a aula, né? E será também o julgamento das obras dos salvos, também denominado aí como Tribunal de Cristo, né? Onde os santos serão galardoados. Isso é mais coerente, né? O julgamento dos judeus, depois o segundo julgamento dos judeus e gentios, no final da grande tribulação, que ocorrerá na segunda fase, né? Isto é, no término da grande tribulação, e aí servirá como base para determinar as questões, né? As questões acerca do milênio. Então, esse julgamento também é chamado de juízo das nações. Depois, terceira posição é que o julgamento geral dos ímpios após o milênio, será um juízo final. O julgamento do grande trono branco, ele ocorrerá após a última revolta de Satanás, que se dará no fim do milênio. Mas muitos dispensacionalistas entendem que esse julgamento, além dos anjos caídos, apenas os ímpios serão julgados. Ou seja, será um julgamento exclusivo para condenação, né? Já para outros, também serão julgados os santos que morrerão durante o milênio. Apesar das divergências, todas as correntes escatológicas concordam que após o juízo final se dará no início do estado eterno. Então, com os ímpios condenados eternamente no lago de fogo, e os santos reinando com Cristo no céu e a nova terra, que muitos dizem que é no céu, certo? E assim sucessivamente. Então, quantos juízos ocorrerão, afinal de contas? Bom, nós vimos aqui 3, e já se fala até em 7, não é? Por que trazemos isso na lição, na aula? Porque é importante que o professor, se tiver um aluno que faça perguntas dessa natureza, capciosa, você já tem informação. Você pode pegar daqui e transpor para a sua aula. Fique inteiramente à vontade, ok? Como vimos anteriormente, há muita discussão a respeito da quantidade de julgamentos, né? Dependendo da resposta dada a esta pergunta, automaticamente uma determinada posição escatológica passará a ser defendida, ou seja, todavia, acredita-se que não deve ser um motivo de divisão entre a ocasião, né? Ao contrário, deve se unir fielmente na esperança da chegada desse grande dia. Precisamos agir com respeito. Eu, sinceramente, não entro muito em questões escatológicas, não é? Não entro muito em questão. Eu gosto muito de debates e coisas assim, mas não entro muito em questão escatológica, porque eu, além de já li vários materiais, tenho vários livros, né, sobre o assunto, e nunca se bate o martelo, sempre há divergência entre os comentaristas, né? Então, para mim, eu considero aí apenas quem nega a realidade, a heresia, quem nega a realidade do juízo final, isso é uma heresia. A condenação eterna dos ímpios, aí a eternidade dos santos com Deus. Então, particularmente, entendo que a Bíblia sempre se refere ao juízo final como um único evento diretamente ligado à vinda de Cristo e à ressurreição dos mortos, a ressurreição geral dos mortos. Isso nós vamos ficar com Daniel, capítulo 12, Mateus capítulo 7, verso 22, Mateus 11, 22, Mateus 12, 41, 42, Mateus 25, versículo 31 e 46, e João capítulo 5, verso 28 e 29, e Atos capítulo 17, versículo 31, Atos 24, versículo 14 e 15, Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 2, versículo 15, 1 Tessalonicenses, versículo 1, 7, de 7 a 10, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, 2 Timóteo 4, versículo 1 e versículo 8, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, e Judas 14, e Apocalipse, capítulo número 11, capítulo 20, versículo número 11 a 14. Então, qualquer tentativa de se estipular 2 ou 3 julgamentos não encontra fundamento bíblico, porque os textos, eles são fundamentais para que possamos embasar aqui o que diz a Bíblia, não é? Eu fico com o que diz a Bíblia. Então, muitos pré-milenistas, dispensacionalistas, insistem em afirmar que há passagens como Mateus 25, diga-se de passagem que Mateus 24 e 25 foi escrito
para os judeus. Mateus era judeu e estava escrevendo para os judeus, né? Nós hoje usamos algumas coisas para aplicar nos nossos dias, mas literalmente falando, nós vamos observar que era para os judeus que Mateus estava falando, né? Em 2 Coríntios capítulo 10 se refere ao julgamento diferente do grande trono branco do capítulo 20 de Apocalipse. Então, sobre essas referências no Evangelho de Mateus, vamos afirmar que se trata de julgamento das nações, porque estava falando para Israel. No início do milênio, quanto à referência da Epístola de Coríntios, defende o tribunal de Cristo e é um contexto exclusivo para os cristãos, não é? Então, Mateus trata de uma situação dentro do mesmo bojo contextual e Paulo, em Coríntios, trata de uma outra situação. Ele estava falando de uma situação, Mateus falava de uma situação nacional, de nações, e Paulo estava tratando particularmente com a igreja. Então vamos ver, vamos observar que fica claro o julgamento individual, ou seja, as ovelhas serão separadas dos bodes, como está escrito no capítulo 5, versículo 10 de 2 Coríntios. O Paulo, ele não estabelece aí uma distinção entre dois julgamentos. Entende-se aqui que é considerado o texto em que o capítulo está inserido, além de desconhecer o objetivo do próprio texto, onde Paulo está tratando acerca da habitação dos santos com o Senhor, né? Em relação aí a referência ao julgamento divino, presente nos capítulos que se sucedem, Paulo não está falando sobre quando será o julgamento, mas sim que quem será julgado, né? O texto é muito claro e muito objetivo, e na verdade o próprio apóstolo, nitidamente, ele esperava um único julgamento, como está escrito em Atos, capítulo de número 17, verso 29 a 31, e Romanos, capítulo 2, versos 5 a 16, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 10, e 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12. Eu prefiro ficar com essa visão paulina. Então, existem temas difíceis como este e tal, e muitos outros. Daí, desse tema, ainda vai surgir a questão da imortalidade da alma, que está aqui na nossa revista, está contido aqui na lição, não é? Então, o presidente, o comentarista colocou aqui que o presidente do julgamento final é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sim, isso aí não resta dúvida, não é? Os livros do julgamento, a Bíblia diz que a referência ao livro do juízo, dos quais conterão certamente os registros das obras dos homens mencionados, especificamente o livro da vida. O Espírito Santo, nos Salmos, ele revela também que existe um livro de Deus onde estariam escritas as condutas dos homens. Da mesma forma, o profeta Daniel, no capítulo 7, verso 9 e 10, como também João, capítulo 20, versículo 11 e 12, ele vai falar a mesma coisa, ele viu no juízo final. Lembrando que essa visão era uma visão de João, ok? Uma visão de João. Muito bem. Depois, nós vamos ver na nossa revista a questão, que esse assunto do julgamento é muito vasto, obviamente, mas temos aí o tópico 2 da lição, que é o novo céus e a nova terra. A característica final da existência é o tratado contexto bíblico, é tratado no contexto bíblico, tanto pelos profetas do Antigo Testamento, quanto também por Jesus e os apóstolos no Novo Testamento. Isaías 34, verso 4, Isaías 51, verso de número 6, Mateus 13, verso 39, Mateus 24, verso 3 e 14, Marcos capítulo 13, verso 7 a 31, e 1 Coríntios 15, versículo 24, e 2 Pedro capítulo 3, versículo número 7, 11 e 12, né? Sem falar de Apocalipse 20, versículo 11. Então, esses textos embora o texto não mencione aí cronologicamente os eventos acerca do fim, mas é possível identificar nas profecias os acontecimentos que precederão o juízo de Deus, né? O juízo de Deus. Então, podemos observar que em todo o contexto nós vamos encontrar base para a defesa dessa questão. O juízo virá e ponto. E quando ocorrerá? Quando ocorrerá?
Depois que entendemos aí apenas que existe um único juízo, conforme está escrito na palavra de Deus, surge aí, naturalmente, uma pergunta acerca de quando haverá. Então, vale lembrar que as pessoas que serão julgadas no presente, isto é, de acordo com a resposta delas em relação a Cristo, né? Isto foi que Jesus ensinou a Nicodemos. Lá no João ele diz: quem crê nele não é condenado. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, dentro do grego original, o termo traduzido aí como condenado significa julgado. Logo, quem não crê no nome do unigênito de Deus, do Filho de Deus, já está julgado. Ou seja, isso implica aí na ideia de que o juízo de Deus já recai sobre os presentes e sobre os incrédulos. Sim, juízo traz a ideia de responsabilidade, entendeu? Então, quando nesse quesito aqui, cai sobre os ímpios, aqueles que não obedecem a Deus, já está em juízo, não tenha dúvida, né? A lei da semeadura vai entrar nisso aí. Porém, isso não anula a verdade que a Bíblia aponta aí como um julgamento futuro e final. Não, isso aí já é um apanhado geral. Então, isso ocorrerá na consumação da história, né? Na consumação da história isso ocorrerá. Então, sobre o julgamento futuro, a Bíblia nos ensina que ele acontecerá no final da presente era, ou seja, no último dia, João 12, verso 48, né? Precedendo, então, imediatamente o estabelecimento do estado eterno. Lá da parábola do joio e do trigo, Jesus explicou isso, né? E se dará na consumação deste mundo, conforme está escrito no capítulo 13 de Mateus, versículo de número 40. Né? Então, estamos embasados. Né? Segundo, o próprio Jesus, ele vai, nesse momento, ele ocorrerá ele informa, o próprio Jesus, ele informa que o julgamento ocorrerá por ocasião da segunda vinda, ou seja, ele se assentará no trono de glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele se apartará um dos outros. Vejamos Mateus, capítulo 25, verso de número 31 e 32. Então, Paulo também, ele aponta aí, quando ele escreve aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, no capítulo 1, versículo de 7 a 10, de 2 Tessalonicenses. Segundo Paulo, esse dia que o Senhor se manifestará no céu com os anjos do seu poder, ou seja, com labaredas, tomando vingança a todos que não conhecem a Deus. Então, Pedro toma a palavra, também falou desse negócio. Ele vai dizer: os céus e a terra que agora existe, pelas mesmas palavras se reservam como estouro, e o guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Já no versículo 10 do capítulo 3, Pedro ele esclarece que esse acontecimento acontecerá no dia da vinda do Senhor, ou seja, um dia em que pagará o mundo iníquo de surpresa, pegará o mundo iníquo de surpresa e virá como ladrão. Nesse dia se encerrará a presente era e começará a eternidade. Então, lembrando que tudo tem um fim, né? Como nos céus, nova terra em que habita a justiça. Então, apesar da palavra de Deus, ela nos revela aí o momento exato de que isso ocorrerá. Então, Jesus falou que naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Então, embora não possamos estabelecer uma data, somos confortados de que a hora e o juízo já está marcada. Então, no Evangelho de João, vamos ler: não vos maravilhei disto, porque vem hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem e o mal sairão, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição, e da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Certo? Outra pergunta que surge constantemente: quando durará o juízo final? Qual será a duração do juízo final? Essa pergunta ela vai aparecer sempre quando está se tratando desse assunto, não é? Isso é padrão já. À medida que vamos lendo a Bíblia, vamos ver que esse momento se refere-se ao dia do juízo, não é? Ele vai até como dia do juízo, no capítulo 11, versículo 22,
E Mateus vai dizer aquele dia, em Mateus 7, versículo 22, Tessalonicenses, Paulo vai trabalhar em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, e também ele fala com Timóteo no capítulo de número 1, versículo 12 de 2 Timóteo, e ele vai chamar isso de dia da ira. Então, o juízo nós sabemos como funcionará nesse momento. Em outras palavras, não devemos entender o dia do julgamento final como um dia necessariamente de 24 horas. Né? Então, além do que a Bíblia também usa a palavra dia para se referir a períodos mais longos. Né? Então, isso aqui é importante que haverá tempo suficiente para todos serem julgados, de modo que o julgamento acontecerá sem interrupção, sem imprevisto, sem recessos ou adiamentos, certo? Porque não é político, não é político que está lidando, é Deus, é Cristo que está lidando. Então, o juízo final só terminará quando os ímpios estiverem no lago de fogo e os salvos acolhidos na bem-aventurança de Deus. Glória a Jesus. Né? Recentemente aconteceu um cristão, aí foi sabatinado, teve o presidente indicou um crente que ele chamou de terrivelmente evangélico, e eu vejo muita gente aplaudindo. Eu não vejo isso com bons olhos, não, certo? Porque no dia que ele errar, todos os cristãos erram juntos. Né? Então, aos crentes, eu estou fora disso. Parabéns para o ministro, ele é capaz, tem saber notável de direito, notável saber, conhece muito, então foi por sua capacidade, certo? Se não for assim, não teria sido nem indicado. É assim que eu prefiro ficar por aí. Então, acontece algumas coisas, aí vem aquele clamor só de políticos em volta, querendo tirar benefício, querendo tirar isso também. Acho que esses homens, supostamente de Deus, precisam se cuidar com respeito a esse tipo de demanda, porque Jesus vem. Cuidado que quem milita nessa milícia não se embaraça com as coisas desta vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não é o nosso assunto, vamos embora, vamos tocar o barco. E onde ocorrerá isso, o grande trono branco? A Bíblia esclarece que o juízo final ocorrerá diante de um dia grande, um grande trono branco. Né? Apocalipse 20, versículo 11. No entanto, não se sabe onde estará esse trono branco. Algumas especulações, alguns estudiosos, eles sugerem que estará aí na terra, enquanto outros defendem que estará no céu, nos ares. Né? Os que preferem a terra argumentam que seria mais lógico que o juízo final fosse aqui, considerando a ressurreição dos mortos, já os que argumentam que é a favor das alturas, considera que o livro de Apocalipse, o trono branco está no céu e não na terra. Então, além de que dificilmente haveria lugar na terra para comportar todas as pessoas que já viveram neste mundo que foi criado, de modo que se apresente todas as pessoas juntas diante do juízo, do trono do juízo. Então, essas são especulações que ficam. Isso cabe mais ao Senhor, que é o dono de tudo e conhece tudo, tempo, ele sabe tudo, ele é atemporal, então ele sabe tudo. E também de espaço, ele é onisciente, onipresente, enfim, tudo que nós já sabemos. Quem será o juiz do juízo final? Responde no nosso primeiro tópico, o Cristo. Né? Em algumas passagens, o juiz é atribuído ao Pai. 1 Pedro capítulo 1, verso 17, Romanos capítulo 14, verso 10, Mateus 18, verso 35, 2 Tessalonicenses 1, 5, Hebreus capítulo 11, verso 6, Tiago capítulo 4, verso de número 12 e 1 Pedro capítulo de número 2, versículo de número 23. Entretanto, na forma geral do Novo Testamento, aponta que Cristo será o juiz. No Evangelho de João nós vamos ver, lemos que o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Capítulo 5, verso 22. Então, o apóstolo também, Paulo vai citar, está lá em Atos do Apóstolo, quando disse aos atenienses, dizendo
que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos os ressuscitados dentre os mortos. Essa pergunta, ela é respondida que Cristo, e realmente procede que é Cristo que será ali o presidente do juízo, não é? Conforme o comentarista colocou aqui no primeiro tópico da lição, certo? Vamos aí para frente, não é? Então, vamos para frente. Quem participará do juízo final? A Bíblia claramente informa que os anjos estarão associados a Cristo no juízo final. O papel desempenhado por ele será de reunir os ímpios para o juízo diante do trono e lançá-los no fogo. Então, outras passagens bíblicas também afirmam que os santos, em seu estado glorificado, também participarão ativamente do juízo. Salmo 149, versos 5 a 9, e 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 2 e 3. Então, a Bíblia não é muito clara sobre isso, não deixa muita clareza sobre isso, mas nos deixa bastante acordado acerca disso, entendendo que os ímpios, os salvos, todo mundo estará juntos ali, ok? Quem será julgado? Aí já é uma outra pergunta de viés bem focado. Então, a Bíblia nos informa que todos os anjos caídos serão julgados no final. Mateus 8, 2 Pedro 2 e Judas 6. Além dos anjos caídos, todos os seres humanos, de todas as épocas, toda geração, né? Porque a pergunta é, quem será julgado, né? E assim sucessivamente, conforme Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 12, deixa claro que não haverá nenhuma exceção, pois todos, os grandes e os pequenos, estarão diante de Deus, considerando que não haverá outro julgamento e que todas as nações estarão diante do trono branco, logicamente os santos também estarão, ok? Muito bem. Então são perguntas que são pertinentes, não é? Que vai nos apontar aí para o Cristo. E o que será julgado no juízo final? O que será julgado no juízo final? Eis a pergunta, né? O juízo final será julgado todas as coisas feitas diante da vida presente, ou seja que seja má ou que seja boas, né? Conforme vamos ver em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo número 10. Inclui as obras, né? Inclui as palavras, inclui os pensamentos. Então, podemos dizer que no juízo não haverá nada que seja agora escondido. Escondeu agora, se não confessou a Deus, vai ter dificuldade lá na frente. Por isso, quem confessa e deixa, alcança misericórdia, ok? Qual será o critério do julgamento? Então, aí é Deus que lida com isso. Então, primeiramente, precisamos observar, ressaltar que a eternidade ao lado de Deus ou a condenação ao lado do fogo eterno. De que você vai querer. Então, dependerá exclusivamente das pessoas que estará vestida aí com justiça de Cristo, ou seja, que sem a justificação, pela fé em Jesus, será impossível ser absolvida do juízo. Quem vai justificar é o Cristo, tá certo? Muito bem, espero poder ter ajudado vocês. Muito bem, mas tem um assunto aqui, no tópico 3 da lição, que eu quero fazer abordar aqui com mais clareza. Tópico número 3, diz assim o texto, cadê? Isso. A alma é imortal e a vida não cessa. Sofrendo para sempre, há duas doutrinas básicas bastante prejudiciais à fé cristã, as quais são veementemente refutadas nas Escrituras: o universalismo ou aniquilacionismo, né? E o aniquilacionismo. A primeira acredita que todas as pessoas serão salvas, inclusive Satanás. Isso é uma aberração. Ponto. E a segunda é a linha Gerais, que ensina que a alma é mortal. Outra aberração. Eu disse que isso tem uma demanda de debate muito grande, eu não sei porquê. Totalmente desnecessário, né? Porque o texto diz que
há uma justiça de Deus. Então, a alma que vê de Deus, ela não morre. O haste não morre, né? Não morre. Então, por essa ótica, a vida cessará para os que forem lançados no lago de fogo e de enxofre. Então, as Escrituras nos levam por um caminho bastante diferente, conforme disse Jesus em Mateus capítulo 25, versículo 41. Jesus menciona o fogo eterno, ou seja, o mais adiante ele argumenta e ele arremata e dizendo, irão estes para o tormento eterno. Né? Então, mas o justo para a vida é eterna. Então, existe sim a distinção e existe sim a questão da consciência da alma quando está lá, certo? Nunca cessará, está dizendo, a vida nunca cessará no céu, no lago de fogo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. O que dizer desse texto? Marcos capítulo 4, versículo 44, 46 e 48. Então, aos que gostam de debater isso, receba aí que é de graça, porque o texto é implacável, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos nossos corações. Na lição de número 12 estaremos estudando o destino final dos mortos, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula, canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas. Se você gostou desse conteúdo e está aqui pela primeira vez, se inscreva, não perca a oportunidade, ative o seu sininho. Se você já é inscrito, dê uma checada, porque se você demora muito de curtir, ou de comentar, falar alguma coisa no canal, o vídeo te desinscreve, ele tira você. O vídeo não, o YouTube. Então, dê uma verificada na sua inscrição se está tudo ok, tá certo? Deixe o seu like, deixe o seu joinha, comente se você quiser, fique inteiramente à vontade. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.